Sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Marcelo Cardoso, me diz uma coisa, você já pensou em entrar aí para a academia? Campos, mesmo sabendo que atividade física é essencial assim, para o nosso bem viver, eu nunca fui, sinceramente, muito chegado a esse negócio de ginástica, aquele som chato de bate-estaca, de fundo musical. Não é comigo. Mas não é esse tipo de academia que eu estou falando, não, rapaz. Eu Não, não. estou me referindo àquela outra academia pomposa, de gente bem falante e bem escrevente, né? Que registra o mundo em prosa e também em verso. Você que gosta tanto de escrever, você devia se interessar por um assento aí nessa academia, né? Mas acento agudo ou circunflexo? Qualquer um, até um tio serve, rapaz, de repente, né? Desde que o assento esteja vago aí, né? É, pode ser no futuro, né? Quando eu já tiver publicado alguma coisa, né? Quem sabe eu me aventure nessa condição. Mas, por hora, eu acho que eu não tenho chance. Engano seu, hein? Esse requisito aí de ter uma bagagem literária para comprovar, parece que não tem mais a mesma relevância lá dos tempos do Machado de Assis, né? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui no nosso primeiro assunto de hoje. Mas, em seguida, nós vamos verificar o que o ex-presidiário anda fazendo nos seus bordejos pelo velho mundo, né? Bancados pelo fundo partidário, é claro, pela gorderança de uma vida inteira de revendedora da Avon, deixada aí pela dona Marisa, né? Então, em sendo hoje o Dia da Bandeira, vamos levantar uma da moralização da academia, a de letras, a de música, a de ciências, a de cinema, a de ginástica, todas elas sem discriminação, né? Cada macaco no seu galho. Pois então, que os jogos comecem. Tome assento aí você também para assistir com calma o nosso Dose Dupla, que só está começando. Seja bem-vindo. Meu amigo, parece aí que a moda da lacração está chegando aí à casa do Machado de Assis, né? Na verdade, isso não é de hoje, mas as duas últimas escolhas aí para a Pleiade literária brasileira estão sugerindo aí fortemente que o critério não é mais produção literária como era antigamente, né? Tivemos aí a Fernanda Montenegro, indiscutível atriz, consagradíssima no Brasil e também lá fora. Ela foi eleita aí em 4 de novembro para a cadeira 17, que já teve até o filólogo Antônio Oais como ocupante, né? Só que na quinta-feira seguinte, rapaz, foi a vez do Gilberto Gil, cantor e compositor respeitadíssimo também pelo conjunto da sua obra, que ficou com a cadeira 20. E o patrono dessa cadeira é o Joaquim Manuel de Macedo. Aí, rapaz, ad immortalitatem, ou seja, rumo à imortalidade. E aí, Marcelo? Esquisito, né? Olha, que eu saiba, rapaz, a única obra conhecida da Fernanda Montenegro é o livro Prólogo, Ato, Epílogo, Memórias. Gil, sinceramente, não tem informação quanto a ele ter enveredado aí pela literatura. Ambos são ótimos no que fazem, mas não fazem literatura. Vamos combinar? Então, o que fazem numa casa como a ABL? Rapaz, olha, ao ser eleito, Gilberto Gil disse o seguinte, né, que quando a academia me acolhe, acolhe aquele que ela sabe quem é. A frase me parece inspirada em outra virtual literata aí, que é a nossa ex-presidenta,
Dilma Rousseff, né? Candidata, quem sabe, a próxima vaga que vai abrir, né? Porque ela, inclusive, já disse que se eleita vai querer cadeira, mas com a mesa junto, né? Serviço completo. Pô, o Gilberto Gil também fez menção ao apreço aí pela formação negro-mestiça da sociedade brasileira, sugerindo quase em tom de cobrança, né, que a sociedade brasileira espera um compromisso da academia que se entende ser de ter mais negros em sua composição. Olha, eu vou te dizer uma coisa, rapaz, isso aí me soou péssimo, sabe? Como se além dessa abertura aí a outras manifestações de cultura que não a escrita, literária, né? A ABL devesse instituir uma espécie de política de cotas privilegiando autores afrodescendentes, né? Não necessariamente por seu mérito como escritores, né? Veja aí que, por conta disso, a eleição do Gilberto Gil fez a imprensa lembrá-lo aí como sendo o terceiro negro da Academia Brasileira de Letras, depois do próprio fundador Machado de Assis, que era filho de escravos alforriados, né? E também de Domício Proença Filho, atual presidente da instituição. Pois é, né? Mas veja só uma coisa, Marcelo. O portal do Verdevaldo, né, Greenwald, Intercept Brasil, revela que 3 anos atrás, em agosto de 2018, a escritora Conceição Evaristo, então com 71 anos, concorreu à cadeira 7, mas foi preterida pelo seleto grupo em detrimento do cineasta Cacá Diegues. Cacá Diegues, cineasta, é outro peixe fora d'água aí, né? Você vê, a ABL tem uma grande casa e demonstra ser uma mãe que acolhe realmente a todos. Só falta ela se chamar Joana, né? Então, a candidatura de Conceição Evaristo, que é negra, com 6 obras publicadas, vencedora do Prêmio Jabuti, surgiu como uma provocação, quebrar paradigmas da instituição, em especial pelo fato de ela não ser figurinha carimbada nas badalações que estão por trás dessas eleições, aquela bajulação atrás de votos, né? Conceição, a menina pobre de Belo Horizonte, começou a vida como empregada doméstica, veio para o Rio de Janeiro, graduando-se em letras, logrando mestrado em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Ou seja, ela tinha méritos, e de sobra, né, para ser acadêmica. Só que ela não se submeteu à badalação, à bajulação do Clube dos Amigos, como o próprio site do Intercept define a academia, para angariar votos. E perdeu. Aliás, perdemos todos, sem alguém do seu quilate entre os imortais, com a bagagem que ela tinha a oferecer, né? Mas os lacradores aí de ocasião, rapaz, perderam uma boa oportunidade para fazer média com os grupos de temática afro, né? Sim. Ou não? Já que devem ter percebido aí que ela não estaria ali para alimentar certos discursos defendidos por eles, né? Exatamente, Marcelo. Mas vamos ver o que a Dirce Valtic do Amarante, que é uma tradutora e professora do programa de pós-graduação em estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, escreveu na Folha de São Paulo sobre as eleições de Fernando Montenegro e Gilberto Gil. Ela acha uma mudança positiva da parte da Academia Brasileira de Letras, porque, abre aspas, une artes que costumamos separar, fecha aspas. Ela vê na escolha de uma atriz e de um músico para cadeiras da Academia de Letras uma, entre aspas, chance de contato entre categorias artísticas que nossos preconceitos e interesses costumam distanciar, citando o modo de pensar do poeta americano Jerome Rothenberg. É um ponto de vista, sem dúvida, como sem dúvida também não é o meu. Parece mais um falso discurso inclusivo, outra praga dentre as modas que vimos vivendo. É isso aí, rapaz. E veja só, quais foram os nomes preteridos para a vaga que coube ao Gilberto Gil, né? O Ricardo Daunt e Salgado Maranhão.
O Ricardo Daunt é um crítico literário há mais de 40 anos, rapaz, com crítica literária, um monte de ensaios produzidos para os principais periódicos aí brasileiros, incluindo aí a Folha de São Paulo, viu? Mas teve também para o Jornal do Brasil, na época da existência e do auge do JB, né? Do Globo, da revista Isto É, Encontros com a Civilização Brasileira e a própria revista brasileira da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, uma atividade intelectual que inclui o ensaio, o conto, a poesia, a novela e o romance. Ele é doutor pela USP em literatura portuguesa, com 2 pós-doutorados realizados fora do Brasil, né? E os seus livros são leitura aí obrigatória para o processo seletivo de professores do nível médio lá em Portugal, na terrinha. Já o Salgado Maranhão tem 12 importantes obras publicadas, 2 delas prêmio Jabuti. E é também compositor, letrista, com mais de 50 composições gravadas por grandes nomes da música popular brasileira. O Salgado Maranhão é um poeta traduzido para o inglês, alemão, italiano, francês, sueco. E olha, em breve, rapaz, ele vai ter a sua obra traduzida para o japonês. O Salgado Maranhão ele ministra palestras no Brasil e fora do país, né, tendo estado aí a convite de mais de 50 universidades americanas, como Harvard e Yale, onde a sua poesia virou aí objeto de estudo. Isso aí é só para resumir os 2 que foram preteridos. Deu fôlego, né? Pois é. Mas a jornalista Andréa Sadi teve a capacidade de definir que a escolha do cantor e compositor é um ponto de resistência hoje ao que o governo Bolsonaro fez nessas áreas que são tão importantes. Eu estou tentando entender essa frase até agora. É inacreditável, né, cara? É lacração no estado da arte, Marcelo, total. Mas e a posse, hein? Eles tomam posse só em março do ano que vem, na verdade. Né? Mas e o emprego parece pagar bem, né, Marcelo? Afinal, grandes nomes da literatura aí merecem, né? O verdadeiro acadêmico merece mesmo. De acordo com o jornal Metrópolis, acadêmicos têm salário na BL, R$ 3.000 mensais. Ainda tem cachês, as participações nas reuniões semanais, das terças, a R$ 800 cada, e quintas, R$ 1.000 cada. O que significa que a assiduidade aos compromissos no Petit Trianon pode render R$ 10.000 a um imortal no mês. É de bom tamanho, né? E como está, né? Só que essa questão da desvirtuação da causa literária aí da Associação Brasileira de Letras, da Academia, desculpa, Brasileira de Letras, por assim dizer, vem de bastante tempo, né? Hoje são uma atriz e um músico. Há 3 anos foi um cineasta. E tem mais, né? Se a gente for a fundo aí na lista histórica de acadêmicos, a gente vai verificar que o mérito literário foi sempre a tônica, não foi sempre a tônica das eleições, né? Muito se critica aí o fato de terem sido galgados aí a condições de imortais alguns ilustres como Getúlio Vargas, Lira Tavares, José Sarney com os seus marimbondos, né? Fernando Henrique Cardoso, Marco Maciel e Lauro Miller, que eram políticos. Você vê também Ivo Pitangui, que era médico. Santos Dumont era inventor. E Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, Merval Pereira, jornalistas. Todos expoentes aí em suas atividades profissionais. Eu até tenho uma certa restrição hoje ao próprio Merval, que tem feito cada aberração na sua coluna, tem escrito, né, cada aberração na sua coluna, que a gente até duvida que tenha realmente capacidade para frequentar uma academia brasileira de letras. Se bem que do jeito que a coisa está indo, a gente pode deixar ele no hall aí, né? Mas nenhum deles se dedicou aí à produção literária, venhamos e convenhamos, né? Pois é, Merval degenerou, como muitos dos seus iguais, né? Agora, em compensação, Marcelo, ficou historicamente de fora da academia da imortalidade
preconizada e proporcionada pela Academia Brasileira de Letras, gente como Lima Barreto, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Mário Quintana e Paulo Leminski, além dos escritores Jorge de Lima e Gerardo Melo Mourão, indicados ao Prêmio Nobel de Literatura, e Antônio Cândido de Melo e Souza, Outran Dourado, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan e Raduan Nassar, vencedores do Prêmio Camões. Tem muita gente boa para ficar de fora, né? Muita politicagem nisso, você não acha, Marcelo? Olha, eu acho sim, viu? Isso está parecendo até corrida para indicação ao STF, né? Mas alguns desses nomes, eu acho que isso cabe lembrar, né, ficaram de fora porque eles se negaram a se candidatar justo por causa dessas distorções, como ocorreu com o caso da escolha de Getúlio Vargas em 1943, durante justamente o período ditatorial, né? E isso aí ficou assim, transpareceu para todo mundo como uma espécie de agrado, né, ao ditador. O jornalista Fernando Jorge, ele chegou a criticar a escolha do que ele chamou de personalidades para a Academia Brasileira de Letras, né? Seriam pessoas aí influentes no meio social, mas que produziam apenas o necessário para a entrada lá na academia, abandonando, depois que conseguiram ser eleitos, a dedicação à escrita literária. E o propósito da academia é justamente esse, né? Manter a produção. Exatamente, dedicado à produção literária. No seu livro Academia do Fardão e da Confusão, a Academia Brasileira de Letras e os seus imortais mortais, pesquisador aí, o nosso amigo Fernando Jorge, né? Fernando Jorge, também critica aí o processo eleitoral sem fulcro nos méritos literários dos candidatos, né? Acabamos de ver isso. Né? Pois é. E ele ainda reclama que a academia não empreende projetos em favor da cultura da língua portuguesa, apesar de dispor de capital para, por exemplo, relançar edições esgotadas e promover campanhas de alfabetização e incentivo à leitura. Isso aí fora o silêncio diante da censura exercida por alguns governos, né? Por exemplo, o governo Vargas, pelo menos o primeiro governo Vargas, período durante o qual ele, Getúlio, foi eleito. A história do fazer um agrado. Né? Pois é, vamos ver uma coisa aqui, Marcelo. O edifício 231 da Avenida Presidente Wilson, um prédio bonito, que fica próximo ali da Igreja de Santa Luzia, o nome de Palácio Austregésimo de Ataíde, que foi um dos mais longevos presidentes da ABL, é vizinho do Petit Trianon e pertence à academia. Né? A renda dos aluguéis dos caros andares corporativos do prédio é o que sustenta a academia. Talvez, entre outras coisas, haja outras fontes de renda, mas esse prédio, que tem, sei lá, 30 andares, e são andares corridos imensos, foi construído pela ECISA nos anos 70, 80, e abriga grandes empresas, e é do aluguel dessas empresas, desses andares, que sobrevive a academia. Quer dizer, realmente capital não falta. Dava para tocar todos esses projetos e ainda prescindia desse tipo de expediente lacrador que vigora hoje, como se fosse necessário para sobreviver. Vamos ver se o espírito do Machadão consegue inspirar seus colegas no sentido de fazê-los reavaliar os rumos da querida Academia Brasileira. Mas cuidado com esse negócio de Machadão aí, que parece coisa LGBT aí, né? Marcelo, vamos sair do Petit Trianon e vamos para o velho mundo, né? Para falar agora do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que também foi manchete essa semana aí, né? Essa ida dele... Conte até 9. Essa ida dele aí à Europa só tem uma explicação, né?
Acho que ele já estava cansado de passar vexame aqui no Brasil e agora resolveu passar vexame no estrangeiro. Você veja Essa que gente não aqui... se cansa de passar vexame, Não, não. não. Veja que aqui no Brasil ele não sai às ruas porque é hostilizado, né? Só vai à praia se a polícia dos governadores amigos aí manda cercar o local e não deixa ninguém chegar perto. E as pesquisas do Datafolha insistem em dizer que ele está na frente do Bolsonaro e de todos os outros candidatos aí à presidência, né, que tem uma popularidade infinitamente maior do que a dele e que tenta reverter aí estou falando do Bolsonaro, né, o prejuízo causado aí ao Brasil durante um período que ele foi presidente, depois do qual passou o bastão aí para sua sucessora, como vimos, a literata Dilma Rousseff, né? Pois é, se falar em popularidade, eu fico imaginando um eventual segundo turno em que o Bolsonaro concorra com alguém desses tantos que estão aí pleiteando junto, e você veja num mesmo palanque Lula, Geraldo Alckmin, Sérgio Moro, Ciro Ciro Gomes, Gomes, um balaio de gatos, né? O melhor estilo. Mas Pacheco, olha, pois é, esse passeio de Nossa Excelência não custa barato, Marcelo. E fazer campanha eleitoral na Europa, sim, a gosto, cá para nós, né? Disse isso foi o jornalista J.R. Guzzo, em artigo no jornal Gazeta do Povo. Os dirigentes europeus, rapaz, com viés de esquerda, mostram a cada dia a sua absoluta ignorância. Parece que eles têm uma adoração por gente como o Lula. E, por outro lado, o Lula tem mais adoração pelo europeu esquerdizado do que pelos pobres do Brasil. Ele é pobre de nascença, não gosta de olha pobre, aqui, Marcelo, o Lula não engana mais ninguém, como antigamente ele enganou, né? Na realidade, ele odeia pobre, só que ele precisa deles para manter aí as suas bandeiras. O Lula vive uma fantasia, rapaz, que é corroborada aí por todo esquerdista brasileiro. Viajar para a Europa como grande herói da classe operária, né? E que, como disse até o J.R. Guzzo nesse artigo que você citou, nunca cumpriu pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, nunca se meteu com empreiteiro de obra, nunca teve ministro que delatou, ministro próximo a ele, unha e carne, que o delatou aliás, crimes de ladruagem no governo, tendo devolvido o dinheiro roubado. Né? Além de delatar, devolveu o dinheiro. É uma alma imaculada. Pois é. O Guzzo faz uma pergunta muito interessante nesse artigo. Onde mais o Lula pode viver esse tipo de conto de fadas, Marcelo? Só mesmo lá, né? Onde 30 anos de propaganda na mídia e a necessidade de se criar aí heróis populares vindos de terras distantes, como, por exemplo, Mandela, fizeram dele uma espécie de santo padroeiro de tudo aquilo que a esquerda europeia mais gosta, né? Lula, para eles, lá é o homem que acaba com a pobreza, né? E segundo o Guzzo, por alguma razão, ele nunca acabou com os pobres. Outras características aí adoradas pelos europeus da esquerda são que Lula é o grande defensor dos índios, ele é salvador dos quilombolas, dos transgêneros, também das mulheres, mesmo aquelas de grelo duro, como ele mesmo disse, né? Ele faz reforma agrária, é protetor das florestas, das nascentes, da arara azul. Dos elefantes, De tudo, né? Ele combate com as próprias mãos e o risco da própria vida, esse capitalismo selvagem, né? O que faz um bom marketing, né? Mesmo um marketing falso. Olha, realmente o Lula vive na terra do nunca, né? Onde a realidade não entra de jeito nenhum. Mas Paris idolatra o marginal. Lá ele teve uma recepção de chefe de Estado, coisa que ele não é. A prefeita da cidade é fã ardorosa dos Nove Dedos e deu o nome de Marielle Franco a uma praça da cidade. Agora você imagina a festança que os franceses esquerdistas vão fazer, né? Por lá parece que a Operação Lava Jato, Mensalão, o roubo da Petrobras são assuntos proibidos. Não existe e ai de quem ousa tocar na história. Meu amigo, aí fazer campanha em Paris realmente é uma delícia. Mas essa admiração aí que a esquerda francesa tem pelo Lula
é um absurdo, né? Ou melhor, é absurda. Veja que na quarta-feira, rapaz, ele foi recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, como se fosse chefe de Estado, cara, um marginal, sendo recebido em Paris pelo presidente da França, como se fosse chefe de Estado, com direito à reunião reservada na residência oficial do chefe de Estado francês, que é o Palácio Elyseu, né? Ui! A gente sabe que o Macron odeia o Bolsonaro, vive criticando o presidente, sobretudo com relação aí a questões ambientais. Olha que o Macron chegou a vetar qualquer tipo de acordo com o Mercosul, alegando que o Brasil cometeu, rapaz, crime de ecocídio. Agora, esse presidente francês é um sem noção, né? É um bobão. Parece até aqui o pessoal do nosso PSDB. Agora, o encontro com Lula para o Macron é um momento assim quase que de masturbação mental, né? Agora, as besteiras faladas hoje em dia aí por quem é de esquerda acaba tendo eco na imprensa que tem o mesmo viés, né? Esse é o problema, né? Pois é. Agora você vê, o Macron fala muito de crimes ambientais cometidos pelo Brasil sem ter a menor noção do que realmente acontece por aqui. Ele é um que fica ou se deixa impregnar por conveniência ou por ignorância ao que a imprensa esquerdista anda publicando. Agora, recentemente, eu gostei muito foi de uma participação do ministro do Turismo que deixou todo mundo calado lá na reunião do G20. Quando, você viu? Quando o assunto foi a questão da preservação. Quem saiu mal foi justamente o Macron, pelo que ele faz no seu próprio país. Você vê que o ministro do Turismo enfatizou lá que o Brasil tem 65% da sua área preservada, como Deus criou, né? O Brasil utiliza só 7% do seu território com agricultura. E tem 14%, ou seja, o dobro do que é utilizado para agricultura, que alimenta um em cada 5 pratos, né, que se come na Europa, o, o, tem 7% dessas reservas, e as reservas indígenas são 14% do território. Um E a país com França? 8 milhões e 500 mil metros quadrados, 7% não é pouca coisa, você imagina isso. Pois é. Aí você vê, a França, o que ela preservou? A gente vê que tudo isso faz parte de uma narrativa. Agora eu quero saber se o Macron falou alguma coisa ou se a imprensa publicou alguma coisa para contrapor aí essas questões colocadas pelo ministro do Turismo, se a imprensa falou alguma coisa de positiva feita pela França. Sobretudo o que aconteceu recentemente, que foi um vazamento de água contaminada de uma usina nuclear lá na França. É a água que irriga as parreiras, onde as uvas fornecem os vinhos mais cobiçados do planeta, né? É a água que as vacas bebem e que pode contaminar o leite, que é usado na fabricação dos deliciosos queijos franceses. Isso aí, rapaz, o Macron não abre a boca. Mas parece que falar mal do Bolsonaro virou moda para a esquerda mundial. E o Lula, para os franceses, parece, rapaz, que é o bastião da moralidade, né? Essa adoração mostra como os integrantes dessa esquerda europeia são burros, né, Marcelo? A gente sabe que o Lula está testando a sua popularidade. No Brasil, vai mal, tranquilamente. Agora, por conta disso, precisando buscar apoio, ele vai lá fora, apoio internacional na Europa. Né? Ele teve com o Macron e já se encontrou com o futuro chanceler alemão, Olaf Scholz. Nesses encontros, o Lula só faz desmerecer o Brasil em seus discursos. Né? Ele tem feito diversas críticas ao atual presidente do Brasil, chegando a dizer que o país vive uma tragédia sem precedentes desde o início do mandato de Jair Bolsonaro. Ele não condiz com a realidade de forma nenhuma. Será que ninguém confere o que esse imbecil fica espalhando por aí? O verdadeiro trabalho da imprensa não deveria ser esse? Apurar bem as notícias? E, por outra, fake news no Brasil agora não é crime? Pois é, rapaz. Olha, o Lula presta um desserviço ao país, né? E o pior é que ele vem acompanhado do senador Humberto Costa, né, que é outro
que por aqui não dá uma dentro, né? Um certo bosta. Como eu disse ainda há pouco, né? O Lula cansou de passar vergonha por aqui e resolveu passar vergonha na Europa, né? No débito e no crédito. Com certeza. E o Congresso e o STF, que gostam muito de cobrar coisas absurdas que muita gente anda falando por aí, eles deveriam se pronunciar, né? Até convocar o Lula para depor sobre os absurdos que ele vem falando sobre o Brasil. Mas não, todo mundo vai lá e para puxar o saco do ex-presidiário, né? Você vê que enquanto o Bolsonaro faz um trabalho de agregação com os Emirados Árabes, buscando aí investimentos para o país, mostrando o que é a nossa realidade, o Lula, ao contrário, desagrega e acaba prejudicando o Brasil, né? O Lula pode ter conseguido mobilizar seus puxa-sacos em Paris, mas você vê que na Bélgica a situação já foi diferente. Lula ladrão, seu lugar na prisão, foi a frase que ecoou lá pelas ruas de Bruxelas, né? Isso quando nosso amigo Nove Dedos passou por lá. E o cara é tão primário, rapaz, que até cometeu um ato falho. Aliás, ato falho ele comete com uma certa frequência, né? A gente tem muitos que já a gente pôde aí testemunhar. Mas ele disse que os membros do Parlamento Europeu disse para os membros, né, do Parlamento Europeu o seguinte, que eu acho que ele foi traído aí pelo seu subconsciente, né? Ele mandou essa pérola aqui, Marcelo, Bolsonaro representa hoje uma peça importante da direita fascista e nazista. Olha estupidez, né? Bolsonaro não pensa, não tem ideia e não entende absolutamente nada, a não ser de falar bobagens, a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. Bomba! É o Bolsonaro ou é o Lula acabou acertando. só fala bobagem, né? Acho que ele estava ali, talvez imbuído do espírito de Dilma Rousseff, quando falou um negócio desse. Essa doença pega, rapaz. Rapaz, é tão próximo ali. Agora, você falou do STF não cobrar satisfações, por exemplo, pelas coisas ruins e mentirosas, sobretudo, que ele fala no Brasil, até porque fake news é crime, como eu tinha dito também. Veja você que ele dava entrevista na cadeia, tinha até assessora de imprensa, Mônica Beckmann, né, assessora de luxo. Aquele travesti Suzy deu entrevista também lá, aquele abraço tão emocionado com o Drauzio Careca, né? A Suzane von Richthofen também deu entrevista presa, e o Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar, está proibido de dar entrevista, cara. Não, e está solto, hein? Hein? Pois e é inacreditável, o mundo está realmente de cabeça para baixo mesmo. Como é que pode o Parlamento Europeu abrir espaço para um ex-presidente corrupto, ex-presidiário, que só está em liberdade graças aos amigos que ele e a sua sucessora colocaram no Supremo? Ele granjeou esse apoio como medida de segurança para o futuro. O futuro, fazer o que ele necessite, lá vai ele. É uma total inversão de valores. Vem beneficiando um sujeito que foi condenado em 2 instâncias por vários juízes, que inclusive aumentaram a sua pena e que só está em liberdade por causa dessa trama sórdida que foi praticada pelos verdadeiros inimigos do Brasil, né? Mas, na minha opinião, Marcelo, o Lula só está verificando o terreno para ver se ele vai ser mesmo candidato à presidência da República no ano que vem. Ele mesmo disse essa semana, lá em Bruxelas, capital da Bélgica, que até fevereiro ou março do ano que vem é que ele vai decidir, em conjunto com o PT, se vai concorrer ao Palácio do Planalto em 2022. Com certeza o PT vai ter um candidato, mas, na medida em que o tempo vai passando, cada vez mais eu estou acreditando que não vai ser o Lula, não. Ele é o dono do partido, faz o que quer em relação a isso, coisas desse gênero, e eu também não vejo nenhum nome que desponte ali dentro, né? Já houve várias tentativas, como o próprio Haddad, né, que deram nada. Agora, ele acha que tem capacidade para mostrar a realidade do Brasil para os europeus. Na verdade, ele está mostrando a realidade dele, nua, crua e completamente deformada. A população brasileira já conhece as artimanhas e as mentiras do ex-presidiário. E é por isso que a sua popularidade por aqui
está no lixo. Só nas pesquisas do Datafolha, né? E dos institutos ligados à esquerda que ele aparece bem na fila. Eu também acho que esse aí não dá mais caldo por aqui. Vamos deixar o Lula falando as bobagens que ele sempre fala e vamos focar nas coisas boas que estão acontecendo no Brasil, né? Apesar de tudo, o que essa oposição canalha tem feito aí para prejudicar o país. Uma coisa é certa, né? O Bolsonaro pode até não ganhar a próxima eleição, que eu acho até pouco provável pela popularidade, né, que o presidente mostra que tem. E Que é também verdadeiro, né? exatamente. E tem uma outra coisa, até por falta de opção, né? Você não tem um nome na direita, você só tem os mesmos, com uma invenção aí de Sérgio Moro, um eventual Rodrigo Pacheco, que eu acho que também não vai sair. E, na verdade, Você não não estão consegue disputar propriamente nem na com o Cabo disputa. Daciolo, rapaz. Mas você tem mais do mesmo, né? Você É pode ter mais do caras mesmo. novas, mas com a mesma cabeça. Então, até por falta de opção mesmo, é difícil você, dentro do quadro que a gente está vendo, e da popularidade que o Bolsonaro tem, que ele possa até perder essa eleição. Mas tudo é possível, né? Eu só acho o seguinte: o Lula não tem a menor condição de voltar a sentar na cadeira de presidente, né? Isso aí ele não tem mesmo. E a gente vê essa questão aí que você enfatizou também da popularidade do Lula, e você vê a popularidade do Bolsonaro, você vê as recentes manifestações da esquerda, as recentes manifestações de direita, mais conservadoras, o volume de pessoas e tal, isso já dá para a gente ter uma ideia. Você vê onde Bolsonaro chega, ele é recebido com um entusiasmo aí que a gente não via há muito tempo, né? E a gente sabe que o brasileiro não vai mais cair nessa armadilha petista novamente, né? Deus te ouça. O que eu acho é que, até nesse sentido, falando em Deus, né, que a providência divina ajude a impedir, por exemplo, qualquer tentativa aí fora de padrões éticos e morais, como a gente pode até dizer o Supremo vem tentando fazer, pelo menos Você a viu regime até disso. ontem lá naquele seminário promovido lá pelo aquele curso do escola, sei lá, o Gilmar Mendes tem lá em Portugal, levou um monte de gente daqui, o Toffoli abriu a boca para dizer que o Brasil tem um sistema semipresidencialista, que o STF é que é o poder moderador. Poder moderador, cara. Para poder moderador não existe nem na Constituição, e o STF não é nada. Não é eleito, Ele é um né? poder, exatamente, ele é um poder que tem autonomia como os outros dois, e ele quer ser o protagonista nesse processo, né? Alguém precisa fazer alguma coisa, né? Eu prefiro esgotar esse assunto para a gente não ficar remoendo coisa chata, né? Vamos aproveitar aí o fim de semana e na próxima sexta-feira a gente volta com mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. Forte abraço aí a você na outra ponta, que nos prestigia, e um grande abraço para você também, Marcelo. Um abraço grande a você, Campos, também a você que nos acompanha, e até semana que vem. Tchau. Tchau.